Quais são os materiais que a gente vai precisar para desenvolver essa peça? Vamos precisar de fita métrica para medir o barbante e tesoura para cortar esses barbantes. Vamos precisar de uma base para o trabalho. Essa base aqui, essa minha base, ela tem 14 centímetros de comprimento e ela é bem fininha, tá? Ela tem, ó, de diâmetro mais ou menos 1 centímetro. Quem quiser pode usar uma prancheta, como essa que está aqui atrás, para servir de apoio para desenvolver a peça, ou pode usar uma arara, algum ganchinho na parede para poder pendurar a peça e desenvolvê-la, tá? E também vamos precisar de barbante. Para essa peça eu usei esse barbante aqui da Círculo, Barroco Natural, o número 6. A referência da cor tá aqui, ó, 0020, é uma cor cru, certo? E vamos precisar de 18, deixa eu colocar aqui, vamos precisar de 18 pedaços de 2,5 metros, 2 pedaços de 2,80 metros e um pedaço de 60 centímetros. Então, 18 vezes 2,50, 45 metros, mais 2 vezes de 2,80, 5 metros e 60, e mais 60 centímetros. Então, no total, a gente vai precisar de 51 metros e 2 centímetros, certo? Eu gastei, nesse rolo aqui, eu comprei esse rolo por R$ 35,90. Aí eu vou calcular o quanto que eu precisei gastar nessa peça. Então, se o rolo ele custa R$ 35,90 e vem com 791 metros, eu faço uma regrinha de 3. R$ 35,90 está para 791 metros, assim como o X está para 51,2. Aí faço meio pelos extremos, né? Então, 791 vezes X é igual a 35,90 vezes 51,2, ok? Aí o que tá desse lado multiplicando passa para o outro lado dividindo. Eu multipliquei aqui esses dois valores, deu 1.838,8 e passei o 791 que estava desse lado multiplicando para cá dividindo. E aí eu fiz essa continha, né, 1.838,08 dividido por 791, deu R$ 2,32. Então, eu vou gastar no total de barbante R$ 2,32, certo? Essa basezinha aqui, gente, eu não tenho valor porque eu peguei de um móvel velho aqui de casa, certo? Tinha vários pedacinhos desse e aí eu tô fazendo vários suportes com essas bases. Aí vocês podem usar a imaginação de vocês aí para poder escolher uma base, ok? Antes da gente começar a fazer a peça em si, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que todo o material que eu expliquei que a gente vai utilizar aqui nessa peça, eu vou deixar anotado na descrição do vídeo, tá? Não se preocupe. Então, tanto as quantidades do barbante quanto a marca e o modelo do barbante que eu utilizei, ok? Bom, antes da gente fazer a peça, então, eu gostaria de mostrar os nós que a gente vai utilizar. Então, vamos utilizar nó de laçado invertido aqui em cima, depois vamos usar meio nó, depois nó festonê, mais meio nó, alguns meio nó, vamos usar aqui o nó chato sequencial invertido, mais festonê, o nó infinito. Aqui a gente vai usar nó chato sequencial invertido e o nozinho de acabamento aqui embaixo, ok? Então, a gente vai dividir a elaboração da nossa peça em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai colocar os barbantes aqui com o nó de laçada
invertido e vamos fazer essa primeira rodada aqui de meio nós. Finalizamos assim a primeira etapa da peça. Depois a gente vai passar para a segunda etapa da peça, que é a seguinte: vamos fazer esse triângulo aqui com festonê, fazer esse nó chato sequencial invertido e fazer vários nozinhos meio nós. Vamos seguir fazendo nó festonê. A gente faz esse nó infinito aqui e fecha aqui com nó festonê. A gente encerra assim a segunda etapa da nossa peça. E a terceira etapa, para a gente finalizar, a gente vai fazer o cestinho com os nó chatos sequencial invertido, fazer o acabamento com nó escondido e depois arrumar a franjinha da nossa peça, certo? Então, em 3 etapas, a gente consegue fazer essa peça tranquilamente, ok? Então, vamos colocar a mão nos fios. Bom, vamos iniciar então a execução da nossa peça. Eu vou utilizar, né, essa prancheta aqui como base, para ficar legal de explicar para vocês, né, como base não, né, como apoio, ok? Vou pegar essa base, vou pendurar aqui, certo? Eu coloquei 2 pedacinhos de barbante presos aqui na prancheta para servir de apoio. Vou pegar os 18 pedaços de barbante de 2,5 metros. Vou juntar as 2 pontinhas de cada um deles. Achar o meio. Achei o meio, eu vou dar o nó de laçada invertido. Então, fiz isso daqui, ó. E aí, eu vou repetir esse processo com todos os barbantes de 2,5 metros, ok? Então, mais uma vez, e depois eu vou adiantar aqui. Junto as 2 pontinhas. Acho o meio do meu barbante, venho aqui por cima e pego as 2 perninhas e passo aqui no meio. Vou repetir isso com os 18 pedaços, ok? Bom, já coloquei, então, os 18 barbantes aqui com nó de laçada invertido. E agora, eu vou pegar os meus 2 pedaços de barbante de 2 metros. Ok. Vou juntar as 4 pontinhas deles e achar o meio. Achei o meio. Eu vou pegar esse meio aqui e vou colocar aqui. Eu quero que esse suporte, ele tenha, né, essa basezinha inicial aqui em cima, né, que vai servir para fixar na parede, ele tem esse tamanho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fixar aqui com um pregador, para ele não sair do lugar, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui, ó, eu vou passar pra trás e aqui, ó, passei aqui, dei uma voltinha na minha base e vou passar aqui por trás. Puxei. E aí, agora eu vou pegar, passar por trás de novo e passar as 2 perninhas aqui no meio, ó. Passei por trás de novo e vou passar as 2 perninhas aqui no meio. Vou arrumar, pronto. E eu já fixei essas 2 perninhas aqui, ok? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou soltar aqui. Vou, ó, presta atenção. Vou passar aqui pra trás e aqui, ó. Passei aqui pra trás e aqui por dentro. Puxo. Pronto. Aí, eu vou de novo passar pra trás.
Passei pra trás de novo e aqui por dentro. Fixei essas minhas duas perninhas aqui, ok? Então, eu já tenho o apoio que eu vou fixar na parede e mais 4 perninhas pra trabalhar. Vou colocar aqui novamente. E vamos continuar a nossa peça. Então, a nossa peça, a gente tá na primeira etapa, né? Então, na primeira etapa, a gente fixa todas as perninhas com nó de laçado invertido. Para fixar essas duas, esses 2 pedaços de barbante de 2,80 m, eu utilizei esse nozinho aqui para já deixar essa base, né, essa cordinha de apoio aqui para fixar na parede. E agora, a gente vai começar a fazer os meio nós, ok? Para dar mais volume à peça, eu resolvi fazer meio nó utilizando 8 perninhas, certo? Então, pego 4 aqui e mais 4 aqui. Na hora de escolher as perninhas, presta atenção para escolher as perninhas que estão na sequência, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer o meio nó, eu vou precisar fazer o seguinte: separei 4 perninhas. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. As 4 perninhas do meu lado esquerdo, eu vou passar aqui por cima das perninhas do lado direito e dar um abracinho, ó. E aí, eu vou lá pra cima e ajeito. Aqui tem que ajeitar, tá, gente? Pra ficar bonitinho. Pronto. Eu poderia fazer de 1 em 1, de 2 em 2, mas aí... Vamos lá. Eu poderia fazer de 2 em 2 perninhas, de 4 em 4, mas eu resolvi fazer de 8 em 8 pra dar mais volume. Como eu tô usando um barbante fininho, certo? Eu preferi usar de 8 em 8 pra dar mais volume ao nó, ok? Se você quiser fazer com menos, você pode fazer. Então, vamos lá. Vamos pegar os próximos 8 fios, as próximas 8 perninhas. Separei aqui. Mais uma vez, ó. Passo as 4 do lado esquerdo por cima das 4 do lado direito e dou um abracinho. Dei um abracinho. Opa. Dei um abracinho, vou lá pra cima arrumar esse meio nó. Tem que arrumar e prestar atenção para ele ficar na mesma altura do vizinho. Aqui uma coisa interessante é que não é legal apertar. Se eu apertar isso daqui, ó, vai ficar feio, tá? Vai dar uma outra aparência. Então, eu quero que apareça essa voltinha aqui. Se eu quero que apareça essa voltinha, eu não posso apertar muito, ok? Então, gente, ó, fiz a minha primeira carreirinha de meio nó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou continuar fazendo, vou fazer uma outra carreirinha de meio nó, só que eu quero ir reduzindo. Vou fazer outra carreirinha de meio nó, só que eu quero ir reduzindo, ok? Então, para eu reduzir, é só vocês assistirem lá nos destaques o nó chato intercalado com redução. Vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio. Para reduzir, eu vou sempre excluir uma perninha de cada lado. Então, eu vou excluir essa daqui e vou excluir essa daqui. E agora, eu vou trabalhar com essa perninha que sobrou do nó anterior. Mais essas perninhas aqui que sobra, mais essas perninhas aqui do próximo nó.
certo? Então, eu vou fazer nó intercalado com redução, meio nó intercalado com redução. Então, eu vou pegar, isolo essa perninha, pego essa perninha que sobrou e pego a perninha vizinha, que é essa perninha que sai aqui por cima. Essa perninha não, esse conjunto de perninhas, né, que a gente tá usando 4 de uma vez. E aí, eu vou fazer, ó, um abracinho, vou repetir. Arrumo. Ok? Como eu quero trabalhar com a redução, eu vou isolar mais um conjunto de 4 perninhas do lado esquerdo e mais um conjunto de 4 perninhas do lado direito. Pronto. Vou reduzir mais, vou fazer mais uma carreirinha reduzindo. Então, isolo essas perninhas e isolo essas perninhas aqui. Ó, então vejam, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira carreira eu fiz 5 meio nós. Na segunda eu fiz 4, na terceira eu fiz 3 e agora eu vou fazer mais 2. E aí eu finalizo, então, a nossa primeira etapa da peça, ok? Que foi colocar os fios, né, os pedaços de barbante com nó de laçado invertido e fazer esse conjunto de meio, né, de vários meio nós com redução. Então, nossa segunda etapa da peça. Nessa segunda etapa, a gente vai fazer, fechar esse triângulo invertido com nó festonê. Só que agora, a gente vai usar de 2 em 2 perninhas. Então, eu vou usar 2 perninhas de barbante como se fosse um só. Então, eu quero fazer um nó festonê que venha daqui pra cá, pra fechar esse lado do triângulo. Então, essas 2 perninhas aqui vão me servir de perninhas base, tá? E eu vou fazer nó festonê com todas essas outras aqui, lembrando que eu vou utilizar de 2 em 2 perninhas. Então, usei 2 perninhas aqui, saindo daqui, ó, e vai ser a minha linha guia. Vou segurar com a minha mão direita, porque eu quero que essa minha linha guia, ela venha pro lado direito. E eu vou pegar as outras linhas e vou fazer nó festonê, olha só. Então, vim aqui, faço um xizinho e passo aqui no meio. Seguro bem rente a minha linha guia, a minha perninha guia, e deslizo as outras 2 por aqui. Aqui, gente, tem que prestar atenção para não puxar demais a linha guia. Deixa ela rente, mas não puxa muito, porque senão você pode apertar esse meio nó aqui, vai ficar feio, tá? Lembrando que o nó festonê, a gente tem que dar 2 voltinhas com cada perninha. Então, eu dei uma voltinha, vou dar outra voltinha, ó. Fiz o X, passo aqui no meio e deslizo aqui. Terminei os nós festonês aqui desse lado. E agora, eu vou fazer nó festonê com esse outro lado aqui, ok? Então, eu vou separar. Já vou deixar isolada essas perninhas aqui que eu já trabalhei. E vou pegar 2 perninhas desse lado, pra ser as minhas perninhas guias. E vou trabalhar de 2 em 2. Agora, eu quero fazer isso daqui, ó, né? Eu quero puxar isso pra cá e fazer o outro lado do triângulo. Então, eu vou segurar essas 2 perninhas guia com a minha mão esquerda e vou passar as outras por essas perninhas guia com a minha mão direita. Então, deixo rente aqui sem puxar, tá, gente? Pra não desmanchar não apertar demais esses nós, esses meio nós. E vamos lá, ó. Xizinho aqui no dedo, passa pelo meio. Xizinho aqui no dedo, tá? Bom, vamos agora fechar, então, esse nosso triângulo invertido.
eu vou usar 8 pedacinhos, né, 8 perninhas. Então, eu vou usar essas 4 perninhas aqui que me serviram de guia para fazer os festonê. E vou pegar as 2 perninhas imediatamente vizinhas do lado esquerdo e as 2 perninhas imediatamente vizinhas do lado direito. Eu vou fazer um nó chato sequencial invertido. Já tem lá nos destaques ensinando a fazer esse nó, tá? Mas eu vou mostrar aqui novamente. Então, vou começar fazendo um nó chato. Então, juntei essas 4 perninhas aqui centrais, vou pegar essas 2 perninhas do lado esquerdo e passar aqui no meio das centrais. Vou pegar essas 2 perninhas do lado direito, passar por cima dessa daqui, por baixo das centrais e aqui no meio dessa argolinha vindo por trás. Dou o abracinho, uni aqui, né, e fechei o meu triângulo. Agora, eu vou fazer o nó chato, né, eu preciso fazer dos 2 lados. Agora, eu vou pegar aqui, ó, essa perninha do lado direito, passo por cima das centrais, pego essas 2 perninhas aqui do lado esquerdo, passo por cima dessa, por baixo das centrais e aqui no meio. E ajusto. Continuando o nosso nó chato sequencial invertido, as perninhas que eram centrais, elas vão virar perninhas laterais. E as que eram laterais vão se transformar em perninhas centrais. Então, pego essas 2 perninhas aqui, laterais, e trago elas para dentro, ok? E aí, eu vou fazer o nó chato com as perninhas laterais. Então, vim aqui, ó, passo aqui por cima, pego as outras 2 do outro lado, passo por cima dessa, por baixo das centrais e aqui no meio. Aqui, gente, não é para apertar muito não, tá? Faz isso aqui, ó, deixa esse intervalinho com esse detalhe bonito e agora faz do outro lado. Passo aqui por cima das centrais, pego essa, passo por cima daqui, por baixo das centrais e aqui no meio da argolinha. Então, fechei um nó chato sequencial invertido. Separei 8 perninhas e eu vou fazer, com essas 8 perninhas, eu vou fazer 4 meio nós. Só que eu vou fazer meio nós intercalados. Eu vou fazer o seguinte, ó. Meio nó, eu vou dar um abracinho aqui. E agora, eu vou dar um abracinho, essas perninhas do lado esquerdo deram um abracinho nas perninhas do lado direito. Agora, eu vou fazer o contrário. As perninhas do lado esquerdo vão abraçar as perninhas do lado direito. Então, venho aqui, ó. E dou um abracinho. Vou fazer o contrário. As perninhas do lado esquerdo vão abraçar as perninhas do lado direito. Então, se você esqueceu qual foi, né, que abraçou anteriormente, é só prestar atenção, é só olhar aqui, ó. Eu olho aqui, peraí. A do lado esquerdo que abraçou a do lado direito. Agora é a do lado direito que vai abraçar a do lado esquerdo. Pronto. Eu fiz, então, aqui 4 meio nós, ok? 4 meio nós. Vou deixar essas 8 perninhas aqui no cantinho. E vou fazer 2 meio nós aqui, certo? Então, aqui só serão 2. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Opa!
Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer vários nós festonês pra fazer o meu losango, ok? Então, eu vou pegar essas 4 perninhas aqui centrais. Essas 4 perninhas centrais, elas vão ser as minhas linhas guias, certo? 2 para um lado e 2 para o outro. Então, vou começar aqui por essas perninhas aqui do meu lado esquerdo. Finalizei aqui os meus festonês para os 2 lados. E agora, a gente vai fazer o nó infinito aqui no meio, para depois a gente fechar o nosso losango. Eu vou subir um pouquinho o trabalho para ficar mais fácil de mostrar para vocês, tá? Gente, agora a gente vai fazer o nó infinito aqui no meio. A gente vai fazer o seguinte, para fazer o nó infinito, a gente vai pegar as 16 linhas, as 16 perninhas mais centrais, certo? As 16 linhas mais centrais, 16 perninhas mais centrais, a gente vai separar aqui no meio. Aí, eu vou pegar dessas 16 linhas mais centrais, eu vou pegar 8 pro lado direito e 8 pro lado esquerdo, ok? Vou dividir aqui em 2 grupos de 8. E como é que eu vou fazer o movimento, né, para fazer o nó infinito? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar as perninhas do lado esquerdo e vou fazer uma voltinha assim, ó. Fiz essa voltinha assim, ok? Então, fiz essa voltinha, vou segurar tudo aqui e vou pegar essa perninha aqui do lado direito, vou passar por cima das perninhas do lado esquerdo, aqui por trás, ó. Passar aqui por trás. Vou passar logo aqui por trás para mostrar para vocês. E essas perninhas agora, elas vão passar aqui na frente e aqui no meio. Ó, eu vou puxar por aqui. Puxei por aqui, vai segurando, tá, gente? Tudo pra não dar bololô. E puxa todas as perninhas, as 8 perninhas juntas. O segredo aqui é isso, é puxar todas as 8 perninhas juntas. Puxei, ó, eu já estou com o meu nó infinito praticamente pronto. Só que ele tá lá embaixo, né? Eu vou querer fechar o losango. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou subir ele. Aí, eu vou... Aqui, gente, eu acho uma maravilha. Aqui, a gente precisa de bastante concentração nas voltas que as perninhas fizeram. Eu quero subir. Para eu subir, o que eu tenho que fazer, ó? Eu vou puxar aqui, ó. Vou puxando para subir. Puxei. Qual o movimento que essas perninhas fizeram, ó? Elas vieram para cá. Então, se eu puxei, eu vou puxar aqui. E depois eu vou puxar aqui. Para fazer esse lado subir. Lembra de puxar sempre as 8 perninhas juntas, certo? Agora, eu quero subir esse outro lado aqui. Para subir esse outro lado, eu vou puxar isso aqui, ó. Puxei esse conjuntinho aqui. Qual é o movimento que ele faz? Aqui, ó, para cá. E depois pra cá. Tá? Aqui eu acho uma maravilha. A gente tem que prestar bastante atenção no movimento das perninhas. Então, vou seguindo o movimento das perninhas e vou ajustando, vou subindo. Lembrando que o segredo aqui, ó, é puxar todas as perninhas juntas, ok? Se alguma perninha for teimosa e querer ficar sozinha pelo meio do caminho, você vai ajustando, tá? Olha só, esse nó, se eu apertar demais, ele fica feio, tá? A ideia aqui é que o nó, ele fique folgadinho, é um nó
de decoração, nó decorativo. Então, você vai ajustando para ele ficar bonitão, para ele ficar bem gordinho assim, ó. Certo? Então, aqui está pronto o nosso nó infinito. Ok? E a gente vai dar continuidade, então, fechando o nosso losango. A ideia agora é fechar o losango. Como é que a gente vai fechar o losango? Fazendo nó festonê. E o nó festonê, ele vai ser feito de 2 em 2 perninhas. Então, cada 2 perninhas vai funcionar como se fosse uma. Então, vou pegar aqui do meu lado, as perninhas do meu lado esquerdo e vou segurar com a minha mão direita e serão minhas linhas, né, minhas perninhas guia, certo? E vou passar todas as outras perninhas aqui por ela para fechar o losango. Então, vejo quem é a vizinha mais próxima e vou fechando aqui. Aqui, gente, é bom vocês prestarem atenção mais uma vez, tá? Que o festonê, para ele ficar com o desenho certinho, você precisa deixar a linha guia, as perninhas guia sempre bem rentes, tá? Agora, eu vou fazer o nó festonê do outro lado. Vou usar essas 2 perninhas mais à direita como guia e fazer o festonê, certo? Fazer vários festonê. Então, seguro aqui com a minha mão, eu quero que a linha guia vá para o lado esquerdo, eu seguro com a minha mão esquerda e vou fazendo o nó festonê com as outras perninhas aqui. Preste atenção para ficar da mesma altura. E aí, aqui, gente, eu vou escolher uma dessas 2 aqui para ser linha guia e fazer um nó festonê. Eu vou escolher como linha guia essa aqui que eu tô puxando pro meu lado esquerdo e vou fazer o festonê com o outro lado. Fechei aqui. Eu posso dar mais uma ajustadinha aqui no meu nó infinito. Puxar um pouquinho mais aqui. Pronto. Fechei o meu losango. E aí, ó, ele ficou assim. A parte de baixo ficou. Posso ajustar. Fechei. E aí, o que que acontece? Eu vou fazer agora a minha cestinha aqui embaixo, que é o local para colocar o vaso, ok? Bom, para fazer o nosso cestinho de colocar o vaso, eu vou trabalhar com conjuntos de 8 fios. Então, eu vou pegar as 4 perninhas mais que estão mais pro meu lado esquerdo, com as 4 perninhas que estão mais pro meu lado direito. Peguei elas. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer com uma altura de mais ou menos uns 12 centímetros, vai ficar mais ou menos por aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui as 4 de um lado e 4 do outro. Vou pegar 2 de um lado e 2 do outro. E vou fazer um nó chato sequencial invertido, certo? Então, fiz aqui. Faço um nó chato.
Depois eu vou inverter. Quem era central passa a ser lateral e quem era lateral passa a ser central. Peguei as laterais, passei pro meio. E vou fazer um nozinho chato. Um outro nozinho chato. Pronto. Fiz. Agora, gente, eu vou mudar a posição aqui da filmagem para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer com o resto. Porque a gente vai fazer na mesma altura, a gente vai repetir esse processo com todos os conjuntos de 8 pedacinhos de barbante, tá? Vou mudar a posição aqui para mostrar para vocês. Bom, gente, a gente fez o nosso primeiro nozinho chato, o nosso primeiro nozinho chato invertido, e aí a gente vai fazer, como eu falei, uns conjuntos de 8 barbantes, 8 perninhas, outros conjuntos de nó invertido. Eu vou virar aqui para ir mostrando para vocês. Então, eu vou pegar os próximos 8 e vou fazer mais um nó quadrado invertido, um nó chato invertido. Preste atenção para ficar na mesma altura do da frente, tá? E aí, e os últimos aqui. Usa sempre o nó vizinho como referência da altura dele. Então, eu fiz a primeira carreirinha de nós. Para eu formar um cestinho, agora eu vou intercalar, tá? Eu vou pegar 4 perninhas desse nó com 4 perninhas desse outro nó. Para fazer Depois do nosso acidente aí, vamos dar continuidade aqui. E aí, então, para eu formar o cestinho, eu vou ter que intercalar esses nós. Eu vou pegar 2 perninhas desse nó, 2 perninhas não, né? 4, porque eu tô usando 8 em cada nó. Então, eu pego 4 perninhas desse lado, desse nó daqui, com 4 perninhas do nó vizinho. E aí, eu vou fazer mais um nó chato invertido. E vou intercalando. Vou virar aqui. Vou pegar 4 perninhas desse nó com 4 perninhas do nó vizinho. E fazer mais um nó chato invertido. Bom, e para a gente finalizar a nossa peça, a gente vai fazer um nó escondido aqui para unir tudo isso. Então, vou pegar aqui aqueles 60 centímetros de barbante que a gente deixou separadinho e vou fazer o nó escondido. Botei a pontinha aqui, ó,
Faço uma voltinha ao redor da minha mão, deixo uma argolinha aqui pronta, ó, e vou dando voltas. Fazendo isso logo abaixo do finalzinho do meu nó chato invertido. E vou dando várias voltinhas aqui. Lembrando que lá nos destaques também tem em detalhes explicando como é que faz esse nó escondido, tá? Então, dá algumas voltinhas. Terminou de dar as voltinhas, coloca esse pedacinho que sobrou aqui no meio da argolinha. Deixa eu puxar aqui a argolinha para deixar ela um pouco menor. Vou colocar esse pedaço aqui. Essa pontinha, gente. Essa pontinha aqui dentro da argolinha. E vou puxar com aquele que eu deixei lá pra cima. Puxei. Eita, puxei demais. Puxei demais, gente, peraí. Pronto. Dei várias voltinhas, eu vou pegar esse pedacinho de barbante e vou passar aqui no meio da argolinha, ó. Certo? E vou puxar com a outra pontinha que eu deixei lá pra cima. Vou puxar. Eu botei dentro da argolinha. Ai, senhor. Botei. Vamos lá? Vou puxar. Quando eu puxo, o que que acontece, ó? Aquela argolinha começa a puxar esse barbantezinho pra dentro. Então, vou puxar. Eu apertei tanto que tá ruim de puxar. Cuidado pra não puxar até passar pro outro lado. É só pra esconder o nó. Puxei, já escondi. Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar esse excesso aqui e cortar esse excesso aqui de cima. E arrumo. Pronto. A nossa peça, ela está finalizada. Aqui eu posso dar uma ajustada. Se você quiser, você pode cortar essa franja, pode fazer uns nozinhos aqui embaixo também, para dar um peso maior à franja. Pode pentear essa franja para ela ficar mais volumosa. Aí vai depender de vocês.